Vamos construir um back-end para uma imobiliária com uma parte web e outra parte para Smart Devices, que será utilizada pelos corretores de imóveis desde seu celular. Para isso, criamos uma KB, a transação Property, que registra os imóveis à venda ou para alugar, e a transação Neighborhood, para registrar os bairros. Além disso, definimos que o back-end web será gerado em Ruby, na nuvem. A fim de fazer a implementação da parte para Smart Devices, aplicamos o pattern Work With for Smart Devices à transação Property, a transação Neighborhood e criamos um objeto Dashboard como ponto de entrada. A princípio, decidimos gerar somente em Android, a plataforma padrão. A seguir, veremos como personalizar no pattern Work With uma entidade, representada por uma transação. Em outra parte, veremos que também se pode criar um objeto Work With não associado a transações. Como sabemos, ao se aplicar o pattern Work With a certa transação, se implementa automaticamente uma tela que mostra a lista dos elementos e outra que mostra a informação detalhada de um elemento particular. Portanto, podemos personalizar a informação apresentada ao usuário e seu modo de exibição, ou seja, tudo o que tem a ver com a interface do usuário, isto é, os layouts. Também podemos personalizar a ordem como a informação é apresentada no objeto List, ou os tipos de buscas oferecidas ao usuário para selecionar a informação a ser recuperada, assim como outros filtros internos que selecionam as informações a serem apresentadas. E por último, podemos personalizar o comportamento, incluindo ou modificando eventos com a finalidade de responder determinadas ações do usuário. Começaremos pelas telas. Dependendo de cada tela, podemos fazer as seguintes personalizações. Posicionando na pasta List do pattern Work With, correspondente à transação Property, observamos que nos mostra o layout. Na forma padrão, temos um controle em grid, no qual se define a lista. E dentro dele, aparecem somente alguns atributos da transação. Podemos incluir ou retirar atributos desse grid, assim como outros controles, através da Toolbox. Por exemplo, podemos incluir o endereço Property Address. Também podemos personalizar as propriedades deste controle. Por exemplo, a posição da etiqueta. Aqui podemos vê-la à esquerda. Mas suponhamos que a queremos na parte superior, como costumam aparecer no Android, que pode ser apresentando ou não. O valor Platform Default é como um coringa. Estabelece que, ao ser executado, será apresentado de acordo com o padrão da plataforma escolhida. No caso de plataforma Android, a etiqueta será mostrada na parte superior, ainda que nesta tela de desenho esteja à esquerda. Vamos vê-lo em execução. F5. Vemos que, junto ao endereço, aparece o ícone que permite visualizá-la no mapa. Graças ao domínio address, no qual se baseia o atributo. A semântica correspondente é incorporada, o que significa para nós que o programa gerado para o Smart Device incorpora a lógica para utilizar seu mapa nativo. Vemos assim que o aplicativo gerado se integra às funcionalidades nativas do dispositivo, o que se chama Device Integration. Agora queremos modificar a distribuição dos controles e os espaços entre as informações. Observaremos que a informação de cada propriedade é apresentada em 2 linhas e em 2 colunas. Isso significa que numa tabela
Interna ao grid, a imagem da propriedade e o seu nome aparecerão na primeira coluna e o endereço aparecerá na segunda coluna. Se desejarmos que a coluna com a imagem seja um pouco mais larga, podemos modificar o estilo das colunas nas propriedades da tabela. De acordo com o padrão, a primeira ocupa 64 DIPs, Device Independent Pixels, e a segunda se estende até alcançar 100% de largura. DIP é uma unidade de medida que representa uma abstração sobre o pixel, de modo que se pode fazer a escala das telas em diferentes tamanhos. Logo, o aplicativo gerado faz a conversão para pixels físicos, de acordo com a plataforma do dispositivo. Aqui, fixamos um tamanho fixo de 64 DIPs para a primeira coluna. Se quisermos, pode-se determinar o contrário, ou seja, que a primeira coluna ocupe 30% de largura e a segunda fique com os 70% restantes. Ao observarmos as linhas, percebemos que ambas têm o mesmo tamanho. Este tamanho pode ser modificado. Vemos que as duas linhas têm o valor PD. O que significa isso? Platform Default. Quer dizer que o tamanho na altura de cada linha será tomado do valor padrão da plataforma. O valor padrão de Android iPhones é de 64 DIPs. Podemos modificar os valores de cada linha, tanto fixando em DIPs. Por exemplo, a primeira linha ocupará 65 DIPs e a segunda 35, como através de uma porcentagem relativa à parte superior da tabela. Se a primeira linha ocupa 65% da parte superior da tabela e a segunda 35%, o alto da tabela está configurado através da propriedade Height, que, por padrão, assume o valor Platform Default, mas que pode ser variado a 100 DIPs, por exemplo. Também poderíamos querer ajustar a imagem para ocupar as duas linhas. Agora, suponhamos que, ao invés de visualizar a lista de imóveis como uma sucessão de elementos em linha, quiséssemos visualizá-la de outra maneira, por exemplo, como uma galeria de imagens de fachada das construções. Como se implementa uma lista em GeneXus? O controle Grid fará isso. Vamos buscar entre suas propriedades uma que represente a forma como se apresenta a informação. O tipo de controle cumpre essa função. Quando não possui valor atribuído, representa o tipo de lista padrão. Mas podemos modificá-lo, escolhendo entre os User Controls específicos para Smart Devices que GeneXus nos oferece nesta lista. Entre eles, escolhemos o User Control Image Gallery. Temos que configurar o atributo que contém a imagem utilizada para a galeria. E, se assim desejarmos, o atributo que utilizaremos como título da imagem. E o que usaremos como subtítulo. Podemos nos mover pela galeria, tanto entre as imagens em miniatura como através da imagem ampliada. E tocar sobre a imagem da propriedade, como no detalhe. De acordo com os dados da entidade, os User Controls apresentarão as opções disponíveis.
Por exemplo, para utilizar o User Control SD Maps, que mostra a lista como pontos em um mapa, precisaremos contar com um atributo de tipo de dado para o endereço do imóvel, o domínio Geolocation, que armazena a latitude e longitude geográfica dessa propriedade. Vamos defini-lo na estrutura da transação. Vemos que assume automaticamente o domínio Geolocation. E agora sim, indicamos que o atributo que contém a localização geográfica é o que acabamos de criar, Property Geolocation. O GeneXus fará uma reorganização a fim de incluir o novo atributo à tabela, e uma vez gerado novamente o aplicativo, teremos que indicar a localização geográfica dos imóveis armazenados. Uma vez feito isso, vemos que, ao executar a lista, e ao tocar sobre um ponto exibido, ou outro, e se quisermos ver o detalhe completo do imóvel, tocamos e ele nos mostra. A tela de List continua desempenhando suas funções, por mais que tenha sido modificada a forma de exibição das informações. Por exemplo, podemos fazer um search por endereço. Filtrar por bairro. Aqui vemos as duas propriedades desse bairro. Ou inserir uma nova propriedade. Aqui temos outros exemplos de User Controls para mostrar de maneira particular as informações das listas. O desenvolvedor também poderá criar seus próprios User Controls. Para isso, recomendamos buscar a documentação em nosso wiki. Acabamos de personalizar o layout da lista de imóveis. Também queremos personalizar a informação detalhada de um imóvel em particular. Para isso, contamos com o grupo Detail, que tem a seção geral alinhada. Vamos ver um pouco de cada um.